que essas celebridades de Hollywood têm em comum quando se trata do fim de suas carreiras? Existem celebridades que se curvam à ordem maçons ou a alguma ordem esotérica? Você sabia que a CIA já se infiltrou em um conflito real e saiu vitoriosa usando como fachada um projeto falso de Hollywood? Parece roteiro de cinema, e sim, virou filme apenas depois do caso, mas é a realidade que vamos mostrar. Agora, olhe mais de perto para as celebridades que já se posicionaram contra o sistema, desafiaram ordens secretas ou expuseram bastidores da indústria. O que acontece com elas? Neste vídeo, vamos conectar fatos que estão diante dos nossos olhos, mas que muitos escolhem ignorar. Vamos falar sobre ordens secretas, mortes misteriosas e o que pode estar por trás da cultura da reabilitação forçada que parece atingir certas figuras públicas. O ex-integrante da banda One Direction, Liam Payne, conhecido mundialmente, foi encontrado morto em um hotel na Argentina em 2024, pouco tempo após fazer declarações reveladoras que se comprovaram após a prisão de Sean Combs. Durante uma entrevista em um famoso programa americano, que contou com a atriz Salma Hayek como co-apresentadora, Payne começou a revelar detalhes intrigantes sobre os bastidores de festas exclusivas de Hollywood. Essas festas, segundo Payne, envolvem atividades e pactos e acordos que ninguém quer ter seu nome associado. Enquanto ele falava, Hayek e seu parceiro de bancada começaram a demonstrar desconforto. Em um momento intrigante, Hayek fez um gesto simbólico interpretado como algo relacionado a uma ordem esotérica. Pouco depois, os apresentadores interromperam Liam e descredibilizaram suas declarações, afastando-se visivelmente do tema. Algum tempo depois, Payne foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas em um quarto de hotel, levantando uma pergunta inquietante: por que tantos artistas que desafiam ou expõem os bastidores de Hollywood acabam tendo um fim trágico e repetitivo? O padrão é impossível de ignorar. Mortes classificadas como acidentais ou suicídios cercam figuras que estavam no auge da fama, mas também em desacordo com pessoas de alto poder e influência. Veja alguns exemplos. Michael Jackson é morto sob circunstâncias controversas após anos de batalha contra a indústria e revelações sobre o sistema. Whitney Houston, um ícone que enfrentou desafios públicos e pessoais, falecendo em condições estranhas. Mac Miller e Kurt Cobain, ambos atribuídos ao uso excessivo de drogas, mas com teorias que apontam para manipulação externa. Sendo que existe uma teoria que quem facilitou ou encobriu a morte do cantor Mac Miller foi um infiltrado agindo como um influenciador dos famosos, que também é personal trainer de várias celebridades de Hollywood por algum motivo. Kanye West também foi envolvido com esse personagem que após um desacordo fez com que Kanye tivesse postado e depois deletado uma captura de tela de uma mensagem de texto do renomado personal trainer. No texto, Harley Pasternak estava ameaçando institucionalizar e drogar Kanye, mandando-o de volta para a terra dos zumbis, para sempre. Esse mesmo homem é acusado de ter ligações com forças de inteligências internacionais como DRDC, em Toronto, trabalhando por 2 anos de forma não muito transparente o que ele fazia realmente por lá. Esses casos levantam uma questão alarmante: e até que ponto essas mortes são o resultado de escolhas pessoais ou de algo maior que atua nos bastidores? Rose McGowan denunciou Harvey Weinstein e revelou o sistema de silenciamento em Hollywood. Kanye West também expôs como as gravadoras controlam os artistas e o impacto na saúde mental. Britney Spears viveu sob tutela que controlava até suas decisões pessoais mais básicas. Isso parece um filme de terror? Imagine viver assim. Isso aconteceu até pouco tempo atrás com ela, um absurdo que foi mais um exemplo de que não importa sua fama, quem manda de verdade sempre tem a palavra final. Existe alguma verdade que Hollywood não quer que você saiba? Até que ponto essas tragédias são coincidências, escolhas pessoais ou parte de um sistema maior, operando nas sombras? Michael Jackson, um dos maiores artistas de todos os tempos, deixou mais do que músicas de uma forma marcante na história, além de performances lendárias. Ele também deixou alertas inquietantes. Em entrevistas públicas, Michael denunciou abertamente as práticas das gravadoras, chegando a compará-las com a escravidão moderna. Mas esses alertas vieram com um preço. Durante os ensaios de This Is It, Michael confidenciou a pessoas próximas que estava sendo perseguido e que temia por sua vida.
Pouco tempo depois, sua morte em 2009 foi oficialmente atribuída à negligência médica, com seu médico pessoal, Conrad Murray, condenado por homicídio culposo. No entanto, essa explicação parece simplista demais. Será que Murray foi apenas uma peça menor em um jogo muito maior? Para adicionar mais mistério, o ex-chefe de segurança de Michael vive hoje com uma fortuna considerável, sem explicação clara sobre a origem desse dinheiro. Coincidentemente, ou não, ele foi posteriormente contratado por Sean Combs, um conhecido desafeto de Michael. Seria essa ligação uma simples coincidência, ou um indício de algo mais profundo? Michael não apenas criticou as gravadoras. Ele também expôs o que acreditava ser um lado obscuro da indústria, a exploração de jovens talentos e alegações de abusos que pareciam ser sistematicamente ignorados. Curiosamente, temas semelhantes ainda surgem hoje, levantando a questão: essas práticas são isoladas ou parte de uma estrutura mais ampla de poder? Mas talvez a verdade vá ainda além das histórias individuais. Estamos falando de uma possível agenda que controla narrativas, dita comportamentos e influencia mentes. Pense nos filmes infantis que parecem trazer mensagens ou temas inadequados para crianças pequenas, ainda incapazes de distinguir ficção de realidade ou fazer escolhas conscientes. Isso te soa familiar? Algumas teorias sugerem que é uma máquina de propaganda em Hollywood, promovendo ideias que servem a interesses maiores. Um exemplo que gera debate atualmente é a chamada Agenda Woke. Sem entrar profundamente nesse tema, ela ilustra como mensagens específicas podem ser repetidas e reforçadas até se tornarem parte do senso comum, muitas vezes, sem que o público note que está sendo influenciado. E quem comanda tudo isso? Essa é a pergunta que fica no ar. Enquanto muitos assistem passivamente, quem realmente está no controle pode estar rindo da nossa distração. Se você já percebeu padrões estranhos em filmes ou séries, e mensagens que parecem forçadas ou fora de lugar, compartilhe suas observações nos comentários. Começar a questionar as histórias que nos contam e as que escolhem não contar. Também a história de Argo, e o alinhamento sombrio entre CIA e Hollywood, mais do que um resgate. Em uma missão improvável, a CIA teria mais uma vez se aliado à indústria do cinema. Mas, pare um momento. E pense, por que Hollywood, por que a meca do entretenimento, tão distante do caos político no Irã, se tornou uma peça essencial no tabuleiro de uma operação secreta? Em 1980, Tony Mendes, um agente da CIA, encabeçou uma operação que parecia mais fantasia do que realidade. Com o apoio do governo canadense e de produtores de cinema de Los Angeles, ele criou uma falsa produção de um filme chamado Argo. Tudo, desde storyboards até anúncios em revistas especializadas, foi cuidadosamente fabricado para convencer as autoridades iranianas de que ele e os 6 diplomatas escondidos eram cineastas legítimos. Mas espere, esse é o único caso? Ou existe um padrão maior aqui? Por décadas, a CIA trabalhou nos bastidores da indústria do entretenimento, moldando narrativas que influenciam como vemos o mundo. De filmes de guerra que glorificam intervenções militares americanas a produções que sutilmente reforçam o poder dos Estados Unidos, Hollywood e a CIA parecem ser peças de um mesmo quebra-cabeça. Em 2012, o jornalista Nicholas Suchou revelou como a CIA mantém um escritório em Los Angeles para influenciar roteiros e produções. Em filmes como Top Gun, A Hora Mais Escura e até séries como 24 Horas, a colaboração entre espiões e produtores é mais comum do que pensamos. Não se trata apenas de entretenimento, é propaganda, com o objetivo de moldar opiniões globais. Obrigado por assistir até aqui. Se inscrever é fundamental para manter o protesto vivo, questionar tudo sempre, inclusive quem pede para questionar algo também. Agora sim, até mais, deixa o like.